correndo até o céu. Como a, ma- como a mais pura resiliência ajudou esse rapaz do Marrocos a percorrer o caminho da vitória no esporte da vida, por Sorrel Downer. Os olhos da multidão estão em Zaid At-Malek, que ocupa seu lugar na linha de partida. Com o cabelo crespo, desgrenhado, brinca com os outros competidores, mas quando começa a contagem regressiva, ele se cala e olha à frente. 10, 9. O corredor de 38 anos visualiza como enfrentar os desafios da pista, quando se forçar, quando se segurar. Zaid junta os dedos em oração, que Deus nos proteja a todos e nos traga de volta em segurança. O modo como Zaid aborda essa corrida, a Calamorro Spirace, de março de 2022, é o mesmo como aborda a vida: fé, resiliência e alegria. O ajudaram a percorrer a jornada de passageiro, clandestino no Marrocos a marido, pai e herói do esporte na Espanha. Mas agora seu foco é o início de 27 quilômetros da corrida pelas montanhas do litoral sul da Espanha. 2-1, quando soa o sinal, os skin runners, os corredores do céu, partem e logo desaparecem. Cerca de 120 corredores de elite de toda a Espanha concorrem a um troféu e a um prêmio de 1.200 euros para o vencedor. Enquanto passa pelo mato, com pedras soltas sob os pés, Zaid é levado de volta à infância nos Montes Atlas. Enquanto as crianças urbanas têm pracinhas para brincar, Zaid e os 9 irmãos, ele é o terceiro mais novo, tinham as montanhas nuas e íngremes. Brincavam com cabritos perto da jaima da família, a tenda em que moram os nômades berberes, tecida pela mãe com lã. Os cabritos pertenciam ao rebanho de que a família cuidava e com o qual se deslocava quando os animais buscavam novos pastos. Zaid adorava observar as cabras de pés firmes pularem de pedra em pedra e imitou sua técnica até virar instinto. Outra brincadeira favorita era jogar pedras em costa abaixo e persegui-las com a máxima velocidade possível. A jaima da família ficava acima de Oudadi, uma aldeia isolada no interior, a uns 350 quilômetros de Casablanca. Casablanca e mais ou menos a mesma distância a nordeste de Marrakech. Como berberes, eles viviam afastados da vida moderna com seu antigo idioma e cultura. A vida era difícil. Reda, mãe de Zaid, muitas vezes ficava sem comer para que os filhos tivessem o suficiente. Hassain, o pai, era um pensador, cheio de ideias e planos para melhorar a situação e queria tudo de bom para os filhos. Quando Zaid tinha 6 anos, Hassain lhe perguntou: "Você quer ir para a escola?" Zaid não sabia, mas quando o pai lhe comprou uma bolsa de livros na feira, e lhe disse: "Estude bastante e se esforce para melhorar." Ele não pôde dizer não. Na verdade, queria muito aquela bolsa. Como o primeiro dos irmãos a frequentar a escola, Zaid sofreu um choque. Não sabia ler nem escrever e só falava berbere. Não sabia árabe, a língua oficial do Marrocos. No recreio, olhava as outras crianças brincarem, mas não sabia falar com elas nem participar. E morar numa casa, estava com a família do irmão mais velho em Oudadi para ficar perto da escola. E morar numa casa. Estava com a família do irmão mais velho em Oudadi para ficar perto da escola. Também era estranho. Ele sentia falta de dormir no único cômodo da jaima, enquanto os pais lhe contavam histórias, e de acordar ao som de balidos e do canto dos pássaros. Vivia pensando nos feriados, quando podia correr livremente nas montanhas. Mas Zaid era adaptável e logo fez amizade. Estava sempre entre os primeiros da turma. Hassain explodia de orgulho quando olhava o boletim que o filho lhe levava. Zaid aprendeu árabe e prosseguiu nos estudos, mas sabia que o pai tinha dificuldade de sustentá-lo. Eu deveria estar ganhando dinheiro, não gastando, disse Zaid. Finalmente, sob os protestos do pai, largou a escola, no fim da adolescência, para trabalhar com o primo Hassan, como operário de construção civil em Casablanca e na capital Rabat.
Ambicioso e disposto a continuar aprendendo, Zaid chamou a atenção do chefe, que o treinou como eletricista e lhe deu a função mais bem paga. Com 20 anos, Zaid ganhava o suficiente para mandar dinheiro para casa. A vida era boa. Mas os trabalhadores, principalmente Hassan, diziam que a vida era melhor na Europa, onde o salário era o dobro e o triplo do que ganhavam no Marrocos. Quando um rapaz da região de Oudadi voltou da Espanha com um carro estrangeiro, Hassan disse a Zaid: "Vamos trabalhar a vida inteira e nunca poderemos comprar um carro daqueles." Para a maioria, a única maneira de chegar à Europa era se esconder ilegalmente num caminhão a bordo da balsa que percorria os 300 quilômetros do Estreito de Gibraltar. Hassan costumava passar os dias de folga na cidade portuária de Tanger, em busca de oportunidades de sair do Marrocos. No fim de dezembro de 2006, Zaid estava na Jaima dos pais, preparando-se para a festa muçulmana de Eid al-Adha, quando Hassan ligou de Tanger. "Vou fugir", disse. "Venha me ajudar a encontrar um modo de chegar à Espanha." Zaid disse que não, "Você está louco", mas acabou fazendo a longa viagem até Tanger, mas só para buscar o primo para as comemorações com a família. No fim da tarde de 30 de dezembro, os dois fizeram um passeio pelo porto, só para dar uma olhada, prometeu Hassan, antes de voltar para Oudadi. Mas quando um caminhão bloqueado por um táxi parou ao lado deles, Hassan sumiu rapidamente embaixo dele. "Você vai morrer", sussurrou Zaid. "Saia." Mas, com o pânico, veio o impulso. Ele também se enfiou sob o caminhão e se agarrou ao chassi. Os primos se seguraram enquanto o caminhão embarcava na balsa. Quando os motoristas foram para o convés superior, os dois se soltaram e encontraram um reboque coberto de lona para se esconder. Zaid vestia apenas um conjunto de moletom e tênis. E eles não tinham água, mas quando a balsa zarpou, o rapaz se sentiu estranhamente calmo. "Agora estou aqui", pensou. "Esta porta se abriu e vou passar." Um estranho em terra estranha. No porto espanhol de Algeciras, os clandestinos olharam com cuidado para fora. Tinham chegado à meia-noite. O motorista deixou o reboque no estacionamento e foi embora com o carro. À 1h30 da madrugada, o porto ficou em silêncio. Os dois saíram do reboque e foram para a movimentada estrada costeira de Autovia del Mediterrâneo, onde passaram a seguir para Nordeste, rumo a Málaga. Começou a chover e eles se refugiaram sob uma ponte de concreto para partir novamente ao amanhecer. Por volta das 9 da manhã, um carro se aproximou devagar. "Polícia!", gritou Hassan, e saiu correndo pela estrada. Zaid pulou uma cerca e se escondeu atrás de uma árvore. Quando espiou, viu o carro da polícia se aproximar. Hassan, que fora pego e estava na traseira do carro, logo seria deportado. Só pôde observar o primo mais atlético sair correndo da estrada e sumir. Zaid correu até chegar a uma estrada silenciosa. Sentia-se muito solitário. Era um imigrante ilegal, não tinha comido nada nas últimas 24 horas e só possuía a roupa do corpo molhada e um pouco de dinheiro marroquino. Não conhecia ninguém, não falava espanhol e não tinha para onde ir. Mas se lembrou do pai, que lhe dizia: "Siga sempre o caminho que se abrir." Precisava confiar que o pai estava certo. Era véspera de Ano Novo e dia certo para um recomeço. Quando passou por um posto de gasolina, a mulher que trabalhava lá falava árabe. Ela o chamou e lhe ofereceu café, comida e uma sacola com pão e Coca-Cola. Também lhe deu o nome de amigos em Barcelona. Assim, Zaid começou a caminhar naquela direção. Algumas horas depois, recebeu carona de marroquinos que o levaram para casa, onde o deixaram tomar banho e lhe deram roupas limpas. Quando ele lhes disse onde ia, eles riram. "A pé? São quase 1.000 quilômetros, você vai levar meses." Eles iam visitar parentes na província de Almeria e convidaram Zaid a ir com eles. Em Almeria, Zaid ligou para a mãe de um telefone público. "Não sabíamos onde você estava", disse ela, com preocupação na voz. Você nem planejava partir." Zaid lhe garantiu que estava bem e acrescentou: "Agora que estou aqui, vou buscar uma vida melhor." Ao desligar, Zaid ouviu alguém falando a berbere. O homem no telefone ao lado se apresentou como Gilali.
e vinha de uma aldeia perto de Oldadi. Que coincidência! Exclamou Zaide. Julali disse que trabalhava ali perto como colhedor de frutas. O chefe lhe cedera uma casa para morar e estava preocupado procurando trabalhadores. Venha comigo, disse ele. Encontrar alguém de casa parecia coisa do destino. Assim, depois de agradecer aos novos amigos, Zaide foi com Gilali. Colher tomates e melancias 8 horas por dia deu a Zaide dor nas costas e bolhas nas mãos. E a temperatura sob o plástico que passava dos 40 graus no verão. Era difícil de aguentar. Agora Zaide trabalhava perto do deserto de Tabernas, no trecho de estufas hortícolas, chamado de Espanha de Mar de Plástico. Como imigrante, chamado na Espanha como Mar de Plástico. Como imigrante ilegal, Zaide poderia ser deportado a qualquer momento, mas valia a pena. O chefe lhe deu um contrato e pagou seus impostos e contribuições. Em 3 anos, Zaide poderia solicitar a residência espanhola. Então conseguiria procurar um emprego melhor e visitar a família. A casa de Gilali estava dilapidada e não tinha eletricidade. Zaide fez a ligação com a rede elétrica e comprou lâmpadas, tomadas, televisão e as ferramentas e peças para instalar um chuveiro. Quando fez uma visita ao chefe, se espantou. O que aconteceu? Perguntou a Zaide. Você mal chegou aqui e já fez tudo isso? Os colegas, ao ver a velocidade com que Zaide corria nas horas vagas no campo de futebol, o convidaram para participar do time local. E ele começou a aprender espanhol sozinho para estar pronto para qualquer oportunidade futura. Finalmente sentiu que a vida se arrumava. Um desvio inesperado. Certa manhã de 2009, 2 anos depois de chegar à Espanha, o celular de Zaide tocou quando ele colhia tomates. Era o irmão, em prantos, dizendo: Nosso irmão Ração morreu. Um botijão de gás explodiu e Ração, o segundo mais velho, não resistiu aos ferimentos. Então o pai pegou o telefone. Zaide lhe disse: Vou voltar para casa. Hassan respondeu: Não há nada a ganhar com isso. Seu irmão não voltará e você vai se arrepender. Fique em seu caminho, encontre o que está buscando e realize seus sonhos. Zaide sentou-se num caixote dentro da estufa e chorou. Então se trancou no quarto sem trabalhar e mal comendo durante 2 semanas. Deitado, revolvendo as coisas na cabeça. Os amigos se reuniram e convenceram a ficar. Zaide sabia que o dinheiro que mandava para casa o pai conseguira comprar uma casa em construção e trabalhava para terminá-la. Então decidiu se manter positivo. Tinha saudades de casa, mas continuaria na Espanha. 1 ano depois, recebeu outra ligação do Marrocos. O pai tinha morrido de câncer. Foi o golpe mais amargo. Zaide se torturou pensando em como o pai sentira sua falta. Chorou: ele fez tanto por mim e morreu sem mim. Faltavam poucas semanas para Zaide receber os documentos que lhe permitiriam ficar na Espanha. Finalmente, 3 anos depois de sair do Marrocos, poderia visitar a família. Mas em janeiro de 2010, seu pedido foi indeferido. Disseram-lhe que ele não tinha trabalhado dias suficientes para se qualificar, embora ele soubesse que tinha. Zaide confrontou o patrão e descobriu que, para poupar, ele não tinha declarado o número total de dias trabalhados. Zaide ficou chocado. Mas, como estrangeiro ilegal, não podia fazer nada. Se queria morar na Espanha, teria de ficar e trabalhar mais 1 ano até completar o tempo exigido. Em outubro, quando ouviu falar de trabalho temporário na colheita de azeitonas nos olivais de Baena, na região autônoma de Andaluzia, no sul da Espanha, ele partiu na esperança de encontrar um chefe mais confiável. Sem ninguém com quem jogar futebol no novo lugar, Zaide começou a correr. Numa noite de chuva, alcançou 3 corredores espanhóis do Média Légua Baena, clube atlético local. Eles conversaram bastante na corrida de 16 quilômetros. Zaide os acompanhou sem esforço. Usava tênis velhos, sem nenhum equipamento moderno de corrida, mas os sócios do clube viram que ele tinha talento. No dia seguinte, enquanto Zaide observava as pessoas treinando no clube de atletismo, um carro da polícia parou. Seu coração bateu com força quando um policial fardado tirou os óculos escuros. Lembra-se de mim? Perguntou ele. Zaide viu com alívio que era um dos corredores. O presidente do clube quer falar com você, disse o homem.
O media légua procurava corredores talentosos para vencer as corridas de rua regionais. O mais importante é que os membros faziam parte de uma comunidade generosa e receptiva. Se eu ajudar com os documentos de residência e lhe arranjar emprego, perguntou Jesus Morales, presidente do clube, você ficaria conosco como corredor do clube? Claro, respondeu Zaide. Uma de suas tarefas era ajudar Carlos Chamorro, que dirigia o programa de treinamento de crianças do clube. Carlos observou o sorriso largo e os modos amistosos de Zaide quando Jesus o apresentou e gostou dele na mesma hora. O entusiasmo e o bom humor do novo auxiliar fizeram dele um sucesso também com as crianças. Os sócios do clube fizeram Zaide se sentir parte de uma família. Ajudaram ali a arranjar uma casa e doaram a mobília de que precisava. Nós o amávamos muito e ele a nós, recorda Jesus. Dividimos o que tínhamos e ele nos deu tudo o que tinha para dar. Depois de um treinamento técnico, Zaide, apelidado de Ferrari pelos sócios, logo viajava no ônibus da equipe e com orgulho participava pelo clube das corridas de rua da região. Num sábado, no fim de 2010, Carlos convidou o amigo para um treino nas montanhas das Sierras Subbéticas, que ficavam perto. Ao correr nesse tipo de terrenos, Zaide estava em seu elemento. É como voltar a ter 6 anos e brincar nos Montes Atlas, disse a Carlos, rindo ao pular pelo terreno íngreme e rochoso e disparar morro abaixo. Carlos mal conseguiu acreditar. Ele parece um cabrito montês, pensou, não tem medo. As corridas de rua acontecem em superfícies regulares e as de montanha envolvem trilhas difíceis e subidas íngremes. Carlos explicou que havia corridas de trilha e competições de altitude, com títulos locais, regionais, nacionais e mundiais. Zaide escutou espantado, era o desafio que buscava. Há uma corrida aqui nas Subbéticas, na próxima primavera, disse Carlos. Deveríamos treinar e nos inscrever. A corrida era a Trilha Subbética, de 2011, um campeonato regional de 26 quilômetros que abriu os melhores corredores da Espanha, que atraiu os melhores corredores da Espanha. Com um pequeno grupo do clube, Carlos e Zaide se classificaram. No dia, Zaide, de tênis novos, se alinhou a mais de 150 atletas e partiu depressa. Atrás, Carlos ouviu os competidores falarem de seu amigo. Ele acha que é uma corrida de rua, disse um deles. Subir depressa demais logo acaba com a energia de qualquer corredor. Mas Zaide chegou tão depressa ao alto que lá em cima não viu ninguém atrás e quase entrou em pânico. Eu me perdi, pensou nisso. O funcionário da corrida, que descansava ali perto, pulou de pé, espantado. Você já chegou? Você já chegou? Perguntou o ofegante. Zaide continuou. Desceu rapidíssimo pelas partes perigosas da encosta e venceu a corrida. Foi a realização de um sonho cruzar a linha de chegada, sob aplausos, e dividir a experiência com as pessoas que tanto tinham ajudado. Ele terminou 2 minutos e 17 segundos à frente do então campeão e mais de 10 minutos à frente dos outros participantes. Em geral, a vitória nessas corridas é medida em segundos. Para um iniciante desconhecido, vencer esse evento de prestígio com margem tão grande era espantoso. Todos se perguntavam quem seria ele e de onde tinha vindo. O selecionador regional disse que Zaide poderia se classificar para o campeonato nacional, a Copa de Espanha. Ele se classificou e venceu todos os competidores em 2013 e 2014.